Bonjour mes amours, bonjour, bonjour. Ça va? Oui? 11ª leitura. Notre 11e lecture. Oui, mes amours, oui. Hoje nós vamos falar desse autor aqui, que eu já li esses livros aqui que eu amo. Só isso assim tudo, isso aqui tudo. Ele se chama Henrique Marchal. Sim, sim, sim. Vocês sabem, né? Opa, vamos ficar aqui quietinho, né? Que o meu gênero preferido é romance histórico. E Henrique vem assim, é uma luva nisso. Ele é um autor novo, ele deve ter uns 60 anos. Ele mora em Vittel, das Águas, Vittel, ele mora lá. E vocês não acreditam que ele se formou em farmácia? Fez doutorado, fez trabalhos, tudo, em farmácia e tudo, mas depois virou escritor. Se bem que, pensando assim, o primeiro romance dele chamou-se Influenza, nome daquela gripe horrorosa. Bom, os livros que eu li dele, esse do qual eu vou falar hoje, lá, o Rêve les Étoiles, olha esse título, lá onde sonham as estrelas. Esse daqui, que eu gostei demais, século XVII, em Nancy, sobre um médico, é um espetáculo. O nome do livro é Le Soleil sous la Soie, o sol sob a seda. E esse daqui, outra paixão também, o título dele, La Part de l'Aube. La Part de l'Aube. Nós estamos aqui em Lyon, Logodunum. Estamos em Lyon, e ele então fala do início da civilização francesa, daí Aube. O alvorecer, o amanhecer, a palavra que eu adoro, Aube, vocês sabem, a parte do início da história francesa. O Henrique Marchal, ele se documentou muito para escrever todos esses livros aí. Nesse livro, especificamente, ele faz uma homenagem aos construtores do século XIX. De novo, o século XIX. E ele vai falar de Gustave Eiffel. Sim, sim, querido Gustave Eiffel, que era conhecido como Le Magicien de Fer, o mágico do ferro. Ele trabalhou muitíssimo, inclusive a torre foi feita de ferro porque ele queria que ela durasse muito. Inclusive, tudo isso ele imaginou, que ela fosse pintada regularmente para não enferrujar, para que ela tivesse uma duração, né? E tá lá, graças a Deus, sendo bem cuidada, né? Mas ele tem trabalhos no Porto, nesse livro aqui, vocês vejam, naquele, como é que eu falei? Le Soleil sous la Soie, nós estávamos em Nancy, nordeste francês. La Part de l'Aube, estávamos em Lyon. Esse daqui, que eu viajo muito, né? Nesse daqui, Espanha, Andaluzia, e vocês não vão acreditar, uma família, que é a personagem também tão importante no livro, mora num lugar assim meio feio, mora em Alhambra. Sim, moram exatamente, porque a moça, a esposa, é restauradora, então ela está melhorando tudo. E Alhambra, que é um lugar que eu faço muita questão de conhecer um dia. Então, Espanha, Portugal, ou todos os lugares onde o Eiffel construiu, né? Estradas de ferro, pontes, coisas que todo mundo achava que fosse impossível. Gustavinho lá. E, então, Espanha e França, lógico, né? Porque a Torre Eiffel, o Eiffel morava na Rue Rabelais, no 8e arrondissement. E a fábrica dele, a usina, era em Levallois-Perret. Não era muito longe, não. Eu escolhi um trecho, porque nesse volume todo, né, aqui, eu fiquei pensando, mas, gente, o que eu vou escolher para os queridos?
tinha que ser alguma coisa que fizesse com que vocês procurassem. Vocês vão ver aqui na capa, vocês estão vendo na capa? A Estátua da Liberdade. O Eiffel fez a estrutura metálica, né? Aliás, era como é que eu vou dizer para vocês? Era a especialidade dele, la charpente métallique, a estrutura metálica. Então, ele fez toda a estrutura da Estátua da Liberdade. Mas quem fez a estátua mesmo foi Bartholdi, um engenheiro italiano, mas ítalo-francês. O Gustave Eiffel, nosso querido Gustave Eiffel, encontra na Espanha, na Andaluzia, Monsieur Delorme, que foi o inventor de balões que subiam para medir a temperatura, imaginem. E a amizade deles, eles se encontraram e o Eiffel, eu não vou contar para vocês, o ajudou muitíssimo no parto da esposa, eu não lembro o nome da esposa, que é uma mulher belíssima, segundo eles falam, cigana. Ele ajudou e houve esse livro, assim, são três, a gente pode dizer, ele é a amizade, o talento e o amor. Esse livro, baseado, tem esse tripé. E o Eiffel casou-se com a Marguerite, que não tinha ela muito fragilzinha. Tiveram assim mesmo, tiveram 5 filhos, 3 meninas e 2 meninos. A filha mais velha, ela morreu muito cedo, a Marguerite, e a filha mais velha do Eiffel foi quem o ajudou muito. Ela se ocupou dos outros irmãozinhos quando a mãe morreu, ela ajudou muito o pai lá na Torre Eiffel, casou-se com um dos engenheiros que fazia parte do grupo do pai. Ela que está. Se vocês um dia subirem na torre, né? Ela deve ter subido várias vezes. Mas se vocês subirem lá em cima, lá no Cucuruco, tem o que era o escritório do Eiffel. Então lá, é muito pequenininho, imagina, lá em cima. E lá tem, assim, manequins, né, tamanho natural, da Anne, da Claire Eiffel, do Eiffel e do Thomas Edison. Eles eram muito amigos. E ela foi fundamental na vida do pai, a Claire Eiffel. Então, vamos lá. Então, aqui começa com uma conversa entre a Marguerite Goudelet, a esposa do Eiffel, e o Eiffel. E ela pergunta para o marido, então. Vou ler tudo, depois a gente conta. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe, mon mari? S'enhardit-elle à lui demander. Eiffel hésita un instant avant de lui répondre. J'ai demandé à mon père de rassembler tous les documents afin d'introduire une instance auprès du Conseil d'État. Je ne veux plus que nos actes de naissance indiquent Bonnickhausen, dit Eiffel. Il y a trop de gens malfaisants prêts à nous rappeler ce patronyme et à nous accuser d'être prussiens ou je ne sais quoi. Cela pourrait compromettre la réussite actuelle de notre entreprise. Je comprends, dit Marguerite. Voulez-vous faire un tric-trac pour vous changer vos idées? Vous adoriez ce jeu quand nous étions à Porto. Eiffel déclina la proposition, se leva et l'embrassa sur le front. J'ai beaucoup à faire. Nous avons 6 ouvrages en cours, rien qu'au Portugal. Le travail m'appelle. Malgré l'heure tardive, il se rendit aux ateliers qui tournaient
en continu. La chaleur ambiante et le bruit métallique des marteaux le rassurèrent. Il déposa sa veste au bureau des ingénieurs et descendit dans l'atelier pour superviser la production de montants qui allait servir à la construction de la partie supérieure de l'arc de Porto. Les cotes des plans avaient été calculées au dixième de millimètre par sérige et les pièces métalliques étaient usinées selon une précision inégalée. Cette pensée fit monter en effet une douce euphorie. L'image de Clément grimpant sur le rebord de la tour au nom de l'assurance de l'infaillibilité des mathématiques lui arracha un sourire. Il s'est promis de lui écrire prochainement pour prendre des nouvelles de l'avancement de ses recherches. Le travail lui permettait aussi de ne pas se laisser envahir par les souvenirs de Barcelinhos. Il culpabilisait d'y laisser Victorine seule, tout comme il culpabilisait de l'y retrouver. Il n'avait pas prévu d'y retourner avant le printemps. Le chef d'équipe vint le prévenir d'un souci sur des plans du pont. Il releva ses manches de chemise e les suivit. Vamos lá? Então, a esposa pergunta: o que preocupa o senhor, meu marido? Nessa época, eles ainda chamavam o marido de vous, senhor, e vice-versa. Alors, então, o que preocupa o senhor, meu marido? Ela se encoraja a lhe perguntar. Porque, você veja, esse verbo aqui, né? Não é uma coisa que a gente pergunta: o que você tem? Uma coisa que marido e mulher, né? Deve ser assim. Você não tem toda aquela... Não pergunto ou não pergunto? Ela aqui, ela estava temerosa de perguntar por que o marido estava preocupado. Eiffel hesitar um instante. Eiffel, viram, queridos? Não falem a letrinha I. Eiffel, que, aliás, é uma cidade na Alemanha, de onde vem a família. Ele hesitou um instante antes de lhe responder. Pedi a papai, ao meu pai, para reunir todos os documentos para abrir um processo junto ao Conselho de Estado. Eu não quero mais que nossas actes de naissance, certidões de nascimento, indiquem Bonneckhaus, conhecido como Eiffel. Vejam só. O nome do Eiffel era Alexandre Gustave Bonneckhaus Eiffel. Um nome bem alemão, né? Eiffel ainda passa, você ainda pensa que é francês. Então ele ficou com medo das pessoas, ainda mais nessa... Vocês viram, nós estamos em 1880, quase no final do século XIX. Nós já tínhamos passado pela guerra contra a Prússia, sob Napoleão III, né? Então ele não quer que nada o impeça de avançar no caminho dele, né? O que atrapalha os filhos, o caminho dos filhos traçado, né? Então ele quis mudar o nome dele, senão a tour ficaria conhecida como La Tour Bonneckhaus. Não tem nada a ver, né? Não ia combinar. Se bem que Eiffel, que a gente fala assim, Eiffel em francês, é também um nome alemão, que em alemão é Eiffel. Então a gente pronuncia Eiffel. Há muitas pessoas maledicentes, pessoas más, prontas a nos lembrar deste nome de família, patronímico, desse nome de família, e a nos acusar de sermos prussianos, ou qualquer coisa, ou não sei o quê. Isso poderia comprometer o sucesso atual da nossa empresa. Eu compreendo, diz Marguerite. O senhor quer jogar gamão? Tric-trac, gamão. Pour changer des idées, para o senhor se distrair? O senhor adorava esse jogo quando nós estávamos no Porto. Quando Gustave estava lá fazendo
uma ponte. Eiffel recusou a proposta, se levantou, beijou a mulher na testa. Eu tenho muito o que fazer. Nós temos 6 obras em curso apenas em Portugal. O trabalho me chama. Apesar da hora tardia, ele foi aos ateliês, que eu já disse a vocês que era mais ou menos perto, né? Era em Levallois-Perret, que é onde, aliás, ele está enterrado, no cemitério de lá. Ele foi aos ateliês e que tournaient en continu, que se revezavam continuamente, 24 horas, sem parar. O calor ambiente e o barulho metálico dos martelos o tranquilizaram. Ele deixou seu paletó no escritório dos engenheiros e desceu para o ateliê para supervisionar a produção de montantes que iam servir na construção da parte superior do arco de Porto. Eles produziam ali, fabricavam lá e levavam para Portugal. As cotas das plantas tinham sido calculadas ao décimo de milímetro por serrique, quer dizer, era uma precisão única para tudo. Ele era absolutamente caprichoso e sério em tudo. E era rodeado de cabeças, né? E é aquela velha coisa, de um prato de comida, um feijão com arroz, uma carne moída que você faça bem caprichada, né? Prestando atenção, não precisa botar nenhum condimento importado. Chama-se carinho, capricho. E isso ele fazia com tudo. Na vida a gente tem que ser assim. Das pequenas coisas, você vai preparar uma aula, você vai qualquer coisa, você tem que fazer o melhor que você puder. Sempre, em qualquer coisa que você... Molhar uma planta. Não molhe demais, nem molhe de menos. Tem que prestar atenção. Então aqui, vejam, vou repetir. As dimensões das plantas tinham sido calculadas ao décimo de milímetro por serrique e as peças metálicas eram fabricadas seguindo, né, conforme uma precisão incomparável, inégalée. Este pensamento fez Eiffel sentir uma doce euforia. Ele ficou muito feliz de saber que estava tudo caminhando como tem que ser. Alicia, me lembrei o nome. Eu sabia que uma hora ou outra ia agir. Uma mulher belíssima, né? E caprichosíssima também, em tudo que ela fazia, Alhambra. E ela teve gêmeos e o parto foi um pouco complicado e, por sorte, Eiffel estava por ali e ajudou Delorme a ajudar o médico, né? Porque eles precisavam de luz, precisavam de água quente, coisas assim. Então, hoje em dia, mas não só isso, pois é, nessa época não era assim, facílimo. E vocês vão ver essa cena, que sabe, é muito bem escrito, muito bom, muito bom. Os livros do Henrique Marchal, não esqueçam esse nome, Henrique Marchal. Marchal com CH, com CH. Voltando, Ângela. A imagem de Clément, então o Clément, o amigo que ele fez lá em Alhambra, foi a Paris, em Levallois-Perret, para ajudar o Eiffel nas medições, tanto da torre quanto das outras construções do Eiffel. Tudo não era feito assim de qualquer maneira. Então a imagem do Clément subindo na beirada da torre, em nome da segurança, da infabilidade. Infabilidade. Não pode falhar. É proibido. Das matemáticas. A infabilidade das matemáticas. Lhe arrancou um sorriso quando ele lembrou do amigo trepado lá, medindo, verificando. Ele se prometeu de lhe escrever proximamente para
ter notícias do avanço das pesquisas. Lembrem que eu já falei que o Clément Delorme, ele soltava balões que mediam a temperatura. Então ele cada vez procurava lançá-los o mais longe possível, mais alto possível, uma evasão do céu. O trabalho lhe permitia, assim também, não se deixar invadir pelas lembranças de Barcelinhos. Nosso amigo Gu tinha uma amante, e ele deixou esta amante lá em Barcelinhos, uma cidadezinha pequena lá em Portugal, para não ferir a Marguerite, mas que a Marguerite não soubesse, né? Então deixou a amante lá em Barcelinhos, mas ele sentia saudade dela e também é o peso da consciência de estar fazendo isso com a Marguerite. Mas são coisas, né? Ele devia de saber o que estava fazendo, ou não. Ele se culpabilizava de deixar lá Victorine, o nome da moça era Victorine, sozinha. Exatamente como ele se culpabilizava por reencontrá-la, por la retrouver. Ao mesmo tempo que ele ficava com culpa de deixar a menina lá abandonada, ele também ficava com culpa de pensar nela, de encontrá-la, né? Ele não tinha previsto voltar lá em Barcelinhos antes da primavera. O chefe da equipe veio avisá-lo de um problema nas plantas da ponte. Ele subiu as mangas, né? Ele vai nas mãos do chemise da camisa e seguiu o chefe de equipe. Então esse aqui é uma partezinha ínfima desse livro que eu aconselho a vocês, né? O Le Soleil, isso aqui é bom para médicos, muito interessante. Tem muita história envolvida, muita. E La Part de l'Aube é um chuchu, é impressionante. Ele vai lá atrás procurar Le Gaulois. Bom, Ângela, você já falou muito. Beijo. Vocês estão ouvindo? Henrique Satie, contemporâneo de Gustave Eiffel. Sim, queridos. Espero que tenham gostado. É para vocês. Tchau, queridos.